Valendo. Olá, ouvintes e telespectadores. Estamos num episódio excepcional do MMD Advogados, sem a presença do nosso brilhante host, Gustavo Marques. Te convido para participar desse episódio estratégico. Está aqui comigo hoje ele, o brilhante... Te apresenta, né? Tô dizendo meu nome. Não, tu te apresenta, tá louco? Muito prazer, Roger Abrantes. Meu arroba é Roger Abrantes _. Muito prazer de estar aqui com os amigos. Ele que começou como convidado e agora já é uma cadeira cativa aqui entre nós. Exato. Presente com a gente também é aquela que começou devagarzinho e agora já está em todos os episódios. Nossa querida colega... Gabriela Lerner. Estou no Instagram, @GabrielaLerner_. E é um prazer estar aqui de novo. Com certeza não substituindo o Gustavo. Mas vamos ver onde chegamos. E ele, o platinado. Buenas, meus amigos. Cá estamos novamente. E... embora um episódio extraordinário, na verdade vão ser 3. Já vou adiantar aqui, já vou abrir o jogo. Um spoiler. Vão ser 3. O Dr. Marques hoje tinha um evento inadiável que ele teve que participar. E aí não pôde estar conosco para as gravações. Não vamos gravar 3 episódios na colada aqui. Não se assuste. Mas ele voltará. Volta. Daqui a pouco ele tá com a gente de novo. É só um tempo aí para dar uma aliviada nas... Mas são eventos profanos? O que são? Tchê. Atléticos, eu diria. Atléticos. Esportivos, talvez. Mas a... Como é que eu vou achar a palavra adequada? Devassidão? Não. Brincadeira. Um abraço, Bruno. Não. É brincadeira. É um evento familiar, tá? Ele vai estar presente e voltará em breve conosco. Tu me encontras no Instagram, @jaime.dematos. Hoje nós estamos aqui na Univates, que nos recebe para gravar esse episódio. MMD na estrada. Se você quiser que o nosso episódio esteja no seu estabelecimento ou no seu estúdio, nos mande uma mensagem no direct. Estamos dispostos a fazer o nosso MMD itinerante. E, obviamente, promover o teu estabelecimento. Sem dúvida nenhuma. Afinal de contas, nós estamos na maior e melhor universidade de Lajeado. Sem dúvida nenhuma. Especialmente se tiver comida, para que a gente possa degustar. Ajuda muito. E bebidas. Também ajuda bastante. Doutor Gustavo gosta bastante. Principalmente. Pelo visto, hoje será um dia de grandes revelações. Segredos não tão... Segredos públicos. Segredos públicos. Com certeza públicos. Esse é o preço de não estar aqui. Segredos públicos é uma vaga de Esse é o segredo de não estar aqui. Quem nos coloca em qualidade de áudio e imagem no seu Spotify, no seu YouTube, é o Brunão, que está ali no bastidor, nos oportunizando gravar nessa casa aqui da Univates. E tu encontra ele no @BrunoSchneiderUB. Viu? Esse eu decorei. Olha aí. Esse eu decorei. Valeu, Bruno. Então, como estamos no final do ano de 2024, um ano muito importante pro MMD Advogados, nós vamos fazer um episódio um pouquinho diferente. Vamos fazer uma retrospectiva do que foi o ano de 2024 pro escritório. Quem nos conhece sabe que crescemos muito nesse ano e nós achamos importante pontuar para vocês, então, o que aconteceu no escritório e as mudanças que ocorreram nesse ano. Especialmente porque somos parte Isso, importante dessa mudança. Exato. E eu acho que é importante também que a gente já fez diversos episódios para apresentar os novos colegas e tal. Eu acho que é importante trazer agora uma retrospectiva do que foi o ano. Trazer um apanhado dos fatos que ocorreram e que culminaram com o nosso, graças a Deus, e o nosso trabalho, a nossa evolução dentro do cenário jurídico daqui da região do Vale do Taquari. Vamos começar então com janeiro, Gêmeos. Janeiro, janeiro foi um mês interessante, porque te lembra que eu comecei fora do escritório? Fora do escritório. Eu tive que cobrir as férias do Dr. Luiz Otávio dentro da cooperativa Languiru. Uma semana. Uma semana fora. E, foi suficiente pra me dar conta que não é a minha vibe.
Não que o trabalho lá não seja legal e tal, mas o fato de ter que estar lá dentro cumprindo horário me deixa meio nervoso. E a responsabilidade substituiu. Não, e também. isso nem falo, Eu né, cara? imagino. Porque é gigantesca. Ah, imagino. Não, jamais poderia fazer algo sequer parecido com o trabalho dele, né? Sem dúvida. Cara, é diferente. Então, em janeiro começamos, na verdade, a seguir o trabalho que nós já vínhamos fazendo em 2023 com a cooperativa Languiru, estando presente dentro da cooperativa, atuando de uma forma diferente do que vinha ocorrendo lá e traçando novos objetivos dentro da cooperativa. Também terminamos nosso planejamento estratégico do escritório, em que a gente faz um estudo e levanta possibilidades pensando no futuro do escritório, O de Roger- como a gente deseja estar O lá. Roger participou de uma revisão em junho, né? Isso. Junho, né, Roger? Isso. A Gabriela ainda não teve essa oportunidade, a gente vai revisar provavelmente no primeiro semestre do ano que vem, né? Pra gente poder, de alguma forma, estar sempre atualizando isso aí, mas é um trabalho que a gente faz, que eu acho que é importante, porque se analisam os cenários micro, que é os cenários da região, e um cenário de um período de tempo relativamente curto, de um ano, e os cenários macros, que é as tendências do que vai acontecer no mundo e nas relações comerciais e jurídicas mundiais num espaço de tempo um pouco maior, que talvez 3, 4 anos. E aí se reduz isso, condensa todas essas informações e dentro de um planejamento, de um plano de metas e tarefas que cada advogado faz. E esse é uma coisa que é muito importante, que eu acho que é um plano que não é construído e colocado, vai lá e faz. Não, é construído a diversas mãos. Toda a equipe se envolve na elaboração do trabalho. Claro que nós vamos seguir essa timeline de mês a mês, né? Mas eu acho importante sobre o plano estratégico, me chamou muito a atenção lá em junho, quando a gente fez a revisão do primeiro plano estratégico, essa leitura, como tu disseste, macro, né? Uma projeção daqui 5 anos, salvo engano, 4 anos, e a leitura do ano, né? Quais são as metas do ano, e aí eu acho que fazer esse check-in ali de foi cumprida a meta, é legal porque a gente vê que o planejamento lá atrás está sendo cumprido. Exato. Né? Isso dá um juízo de segurança também, né? Eu acho que é importante nós fazermos, e até vamos conversar depois, para talvez ali no início do 2025 a gente já estabelecer uma data para a gente revisar. E a Gabriela não estava junto, mas sempre se procura fazer num dia que não é de trabalho, um sábado talvez, e a gente aluga um espaço no hotel e... Um dia que não é de trabalho, Gêmeo. Quando que é um dia que não é de trabalho? Essa frase tá equivocada, Gêmeo. Hoje é feriado, nós estamos aqui num dia de trabalho. Gravação no feriado do dia 20 de novembro, 20 dia de da novembro. consciência negra. Verdade. Pois é, mas aí é que tá, isso é uma convenção da sociedade que se coloca, que sábado e domingo não é de feriado, mas eu pelo menos sei que se trabalha em qualquer dia da semana. Mas enfim. É 7/24. É. 7 por 24. Eu tenho planos pro próximo dia que eu não vou trabalhar, mas eu não vou contar, porque pode não acontecer. Justíssimo. Porque ainda falta um tempo, assim, também. Estamos contando com o recesso, que agora, quando for ao ar esse episódio, já Estaremos vai de estar recesso. no recesso. Exato. Mas nós vamos estar trabalhando. Exato. Trabalhando, daqui a pouco, assim, com as pernas pra cima. Isso. Vamos lá. Talvez o ambiente que estejamos não seja, né, O escritório. O escritório de terno e gravata, mas... Então, terno e gravata foi a palavra-chave. A gente tem uma coisa assim no escritório, sempre que tem algo mais importante, ou enfim, a gente sempre fala do traje, do se vestir como advogado. Isso é algo que é recorrente no nosso dia a dia e é o que a gente não pretende fazer no recesso. Exato. No recesso seremos pessoas normais. Já estava no escritório aquela vez que era dia 24. 24 Não, teve uma do dia 24, tu tava. Mas essa mais anterior.
que o cara me ligou querendo saber como é que funcionava para dar férias coletivas, que ele queria dispensar o pessoal dia 26. Não, isso eu acho que não. Essa era demais. Eu digo, eu quero Só de dar trabalhar no férias carnaval, coletivas aí sim. do dia 26 ao dia 31. Eu digo, acho que não vai dar certo essa tua ideia, mas tudo bem. Talvez folga. O dia 24 foi a outra feita foi aquela situação que a gente teve que fazer uns cálculos e tal, meio loucos para o cliente. Nós estava lá em casa. Foi ano passado até. Tá. Envolvemos o Gustavo Tá. junto. É que teve algumas vezes em que eu tava de recesso, tu disse, vamos ali visitar o cliente. E aí eu me vesti de advogada. Olha aí. E era no meio do potreiro e ele não me avisou. Ah, você tava de salto, tu me Sim. comentaste. Ah, claro. Eu podia ter ido de tênis, não teria problema nenhum quanto a isso, Mas entendeu? o Mas cara- ele disse, vamos visitar o cliente. O juiz do trabalho marcou a perícia pro dia 6 de janeiro. Nós estávamos já no dia 22 ou 23 de dezembro. Nós não tínhamos perspectiva de voltar, nós tínhamos que olhar o ambiente de trabalho. Não, eu acho excelente, só podia avisar a coleguinha qual é o traje que ela tinha que usar, né? Mas essa é a especialidade do Jânio. É, Uma caixinha de surpresa. e sempre, sempre. Tudo pode acontecer. Inclusive hoje é uma surpresa. Isso. Mas sabe que essa descontração que a gente tá falando ali de disponibilidade, eu acho que é algo que é interessante se pontuar, né? Porque é claro que às vezes uns trajes não apropriados, mas normalmente nós estamos disponíveis, né? Ah, mas é Natal, é Ano Novo, é... Se existe a necessidade de fato, a gente dá um jeito. Uma das O Gustavo, por primeiras exemplo, já reuniões atendeu que eu de fiz- sunga branca até, ele me falou. Isso, e uma das É, primeiras então. vezes que eu fiz reunião contigo, tu entrou com camiseta de time de Camiseta de futebol. futebol. Olha aí. Mas O Jânio não te avisou que era reunião com o cliente. Tá vendo? É sempre uma caixinha de surpresa. Mas é exatamente por isso que eu disse que eu não vou contar o próximo dia que eu não pretendo trabalhar, porque pode surgir a necessidade de alguém e aí eu vou trabalhar. Então, assim, a ideia é tentar manter isso, né? Descontraído. O nosso trabalho, apesar de ser bastante intenso, assim, ele é muito divertido. Muito divertido. Eu gosto muito. Por isso que eu não sinto o fato de trabalhar de domingo a domingo. Exato, verdade. exato. Que é muito divertido. É verdade. Fevereiro, então, né, Jaime, começamos a organizar os 14 anos do escritório. Isso, exatamente, que a gente optou por fazer uma comemoração, porque eu acho que era importante. Nós entendemos que era importante marcar essa presença aqui na comunidade de Lajeado e acabamos montando uma recepção assim para alguns convidados, clientes e pessoas amigas assim, familiares, e foi muito legal, muito legal. Isso aconteceu em março. Em fevereiro também, começamos a montar isso aí em fevereiro, e em fevereiro, não sei se tu te lembra, que a gente começou as tratativas com um grande parceiro, um cliente que é extremamente estratégico, extremamente importante na nossa carteira, e a gente acabou fechando em março também, mas foi muito importante Foi. o início dessas tratativas, como que a gente chegou neles, né? Que é o Grupo Passarela. Hoje, um dos maiores clientes do escritório. Nós cuidamos de algumas unidades deles, não de todas as unidades, mas algumas unidades aqui do Rio Grande do Sul. E começamos com um namoro, que deu certo. E hoje dá pra dizer que Exatamente virou um como- casamento. Exatamente como disse a representante da empresa, que queria fazer um contrato de namoro. Queria nos conhecer. Olha aí. Eu também, eu acho que é importante, porque realmente é importante, quando a gente não entende a dinâmica do cliente, principalmente em relação a honorários, a forma do cliente trabalhar, talvez não seja interessante para o escritório. Claro. Ainda que seja muito bom o valor nos honorários, pode ser que não seja interessante, né? As pessoas não se adaptem da forma de trabalhar, mas ao contrário, né? Ao contrário, a gente fez um contrato de 6 meses 6 primeiro. meses, isso, Uhum. né? 6 meses, que durou até início de setembro. Eles fecharam, acho que 1º de março ali, e até 1º de setembro ali, acho que foi isso, não lembro direito. E foi renovado, estamos muito felizes. Sabe que essa construção da relação de confiança com o cliente nesse contrato de namoro, né? É interessante, porque é uma relação, é uma linha tênue, Claro. cliente-advogado, né? Tem que ter essa proximidade, essa troca de confiança, né? Afinal de contas, a gente dá essa robustez toda das operações serem tranquilas, das relações de trabalho serem tranquilas.
Exato. E se não tiver confiança, não faz sentido o trabalho do advogado, Verdade, na verdade, né? verdade. Tu precisa confiar no profissional que tá te passando as orientações e se tu não confiar nele, não faz sentido. E eu entro nesse cenário pós-renovação já, né? E eu acho que isso era algo que já vinha comigo, né? Mas que eu encontrei no escritório e que ontem ainda me veio essa reflexão quando tu atendeu uma ligação e falou: eu sou do Grupo Passarela. E porque a gente hoje defende um cliente, mas que é como se fosse a gente. A gente se sente parte e sente representando uma empresa, uma marca, uma família que não é a nossa, mas que é como se fosse. Uhum. Então, acho que isso é algo que nos faz feliz no trabalho, de certa forma. É uma das coisas que vai nos mover todos os dias, né? Claro. Poder fazer parte de uma empresa, enfim. Então, acho que isso é algo que é muito bacana, assim, nessa relação que a gente tem com o Passarela hoje, né? É Exato. muito importante. Pode puxar o gancho que tu queria puxar, Jimmy. Não vou te interromper. Vou falar que em março a gente fez, então, a nossa festa Exatamente. de aniversário do escritório. É. Fizemos aqui em Lajeado, reunimos alguns clientes e alguns amigos para comemorar essa data tão importante pro escritório, porque, de fato, 14 anos de empresa, porque o escritório nada mais é do que uma empresa, não é fácil, né? Trabalhamos muito para chegar onde chegamos hoje e agregar todas as pessoas que hoje a gente consegue agregar e trabalhar com a qualidade que hoje a gente trabalha e apresenta no escritório. Então, não foi fácil, mas foi divertido. Foi muito legal, foi uma recepção bem interessante, assim, foi no meio de uma semana muito louca. Eu me lembro que eu tinha audiência em Caxias, depois audiência em Pelotas, depois voltei e na outra semana eu já fui para Bagé. Cara, isso é uma coisa muito, apesar de cansar, eu gosto de fazer isso, sabe? Você tá de licença saúde. Oi? Tu tava de licença saúde, não tava correndo tanto assim que nem tu. Mas Tá. é bom, eu curto essas... Foi o nascimento, né? Não, é o joelho mesmo que desistiu de mim e aí sem verdade, subir, sem descer a escada e por tava isso que o fora. joelho tava rodando mais. Estava fora, exatamente. Não tava dando pra fazer grandes deslocamentos. Grandes Então, deslocamentos. Acho que foi um ano, foi um mês ali, um mês e meio. Tu ficou meio afastada, né? Fora do escritório, acho que mais em casa, mais ou menos isso. E daí depois voltei e tava restringida de subir e descer escadas. Então, Acho que até maio ali tu tava meio fora, né? até maio, fora dessa rotatividade, sem dúvida. Então Sem era dúvida. só eu pra viajar. É. E aí depois em maio teve a função ali teve um movimento muito interessante que eu acho que é importante a gente dizer, que foi a contratação da primeira advogada do escritório que trabalha em home office. 100% home office. 100% home office, que é a doutora Aline, que é lá de Santana do Livramento. E Ao lado. Logo ali. Logo ali. Um abraço, Aline. Abração, Aline. Inclusive, tu te prepara, que tu tem que vir aqui com a gente, hein? Eu ia dizer, ela tá em débito conosco. Tá. Tá em débito. E foi muito legal, assim, essa contratação. Por quê? Porque nós tivemos ali no mês de maio um período muito difícil aqui no Vale do Taquari e no Rio Grande do Sul todo, né? Que foi o período das enchentes ali. Tivemos pessoas que perderam vidas, perderam familiares, e nem por isso o escritório deixou de trabalhar, de atuar e atender os clientes. Na segunda-feira, pós o início de toda a função, de toda a enchente que deu ali, nós começamos a atender o Grupo Passarela, que perdeu toda a unidade de Porto Alegre. O via atacadista foi atingido, deu mais ou menos 1,5
meio, quase 2 metros de água. As fotos que a gente tem de drone, enfim, se tu olha as fotos, na verdade, tu acha que quase toda a estrutura só sobrou um pouquinho do telhado que ficou de fora, assim. Quando tu olha as imagens, ficou só o nome Via Atacadista sobre as águas, né? Então, foi fortemente atingido pela enchente, perdeu tudo que tinha dentro da operação. E aí vem a atuação do escritório em não só o Via, mas os outros clientes. Nós temos clientes em São Leopoldo que também foram fortemente atingidos pela enchente. Então, começa o trabalho do escritório em o que nós vamos fazer para auxiliar essas pessoas. Começa a conversar com o sindicato para ver o que o sindicato começa a proporcionar de situações para flexibilizar com os funcionários, porque enquanto a água não baixa, porque aqui sim, né? Aqui era rio, então a água subiu, baixou. Porto Alegre e São Leopoldo, na maioria das vezes, às vezes ou era arroio ou era dique que acabou arrebentando, então não tem curso de água, né? Eu tenho que esperar a água baixar. Então nós tivemos clientes que ficaram mais de 30 dias sem operação. Então, enquanto escritório, pensar estratégias para que o cliente consiga tomar as decisões, na verdade, deste momento que é tão difícil, né? O que eu faço com os funcionários? Como é que eu faço com o meu estoque? Como é que eu faço com os meus fornecedores? O que eu faço com isso? O que eu faço com aquilo? Então, nós sempre nos colocamos à disposição. O Jaime, inclusive, estava sem luz em casa, acabou indo para casa da minha mãe que estava viajando, então teve que ainda se deslocar de cidade. A gente aqui em Lajeado atendia do jeito que podia. Eu passei alguns dias sem energia elétrica. Sem internet, então, obviamente. Fica ruim a comunicação, mas dentro do que foi possível fazer naquela época, a gente acabou, enfim, atendendo as pessoas. E foi muito... E aí passamos por tudo isso e foi muito interessante, porque logo que voltaram as coisas a operar e tal, o judiciário, por exemplo, de cidades que não foram atingidas, a vida continuava, normal. Então, eu estava... tinha uma audiência em Bagé, então eu fui 2 dias antes para a região, fui para Livramento, para conversar com a doutora Aline, explicar algumas coisas para ela, como é que funcionava o escritório, tendo em vista que ela tinha começado, não fazia nenhum mês, e dentro desse mês ainda teve o período de enchente. Então eu fui lá para conversar com ela e tal, e fiz um desafio. Tia, liga para faz um contato com as empresas aí pra gente tentar fazer uma visita. E ela, quando eu cheguei lá, ela me contou que a primeira empresa que ela ligou estava trocando o jurídico dela e estava muito feliz em nos receber para uma visita. Que a gente acabou fechando então com a cooperativa Cooperforte, lá de Santana Livramento, uma cooperativa que trabalha com leite, né? Beneficiamento de leite. E foi muito legal, são pessoas muito interessantes, assim, pessoas muito legais de conviver, pessoas muito íntegras, que eu gosto muito de trabalhar com eles, né? E foi muito interessante, porque foi a primeira movimentação dela, ela conseguiu fazer um contrato de partido para o escritório. Espetáculo. Até acho interessante se a gente puder voltar um pouquinho. Eu acho que no período das enchentes, nós não fazíamos parte do quadro societário do escritório, mas isso foi nos comentado e eu acho que me chamou muita atenção. Frequentemente os municípios ali davam as resoluções de como que seria a partir do respectivo momento em relação ao cenário da catástrofe essa toda, né? Como é que seriam as relações de trabalho, como é que seria essa readequação. Eu lembro que vocês nos comentaram que vocês estavam no F5 ali, literalmente, né? Atualizando, passando para o cliente que, mudou tal coisa, a partir de agora vai ser assim, vai ser... Eu acho que isso mostra muito a relação que nós temos e mantemos com os clientes de proximidade, né? De realmente atualizar, tem uma legislação diferente, tem uma normativa diferente. A partir desse contexto é outro cenário. Acho que é uma coisa que vocês poderiam pontuar. Com certeza, Roger. Isso aí é uma expertise, vamos dizer assim, né? Que a gente adquiriu na pandemia do coronavírus. Tá? Aquele período ali foram, sei lá, 1 mês, 2 meses de alterações constantes de normas, né? Visando a estabilização de todo aquele cenário maluco que a gente estava vivendo. E eu me lembro que eu e a Renata morava lá em casa ainda, e eu me acordava bem cedo, às
4h30, 5 horas, fazia o Ainda mate e acorda começava. nesse horário. Como se acordasse às 10 agora. Exato. Agora é 4h30, né? Agora É. nada. Um pouquinho mais tarde. E o trabalho era atualizar todas as normativas que foram tratadas durante o dia anterior e ver as vigências e tal e fazer contato com os clientes. Tchê, mudou isso. Tchê, mudou isso. Tchê, e agora... mudou isso aqui. E teve naquela época, né, teve uma alteração bastante significativa, que isso aí foi... às vezes o nosso congresso tem umas coisas, que foi a legislação das mulheres grávidas, que afastou-as do trabalho de forma peremptória. Só que... A lei era muito boa. Ótima, não? Mandava afastar. Absolutamente. Perfeito. Perfeito. Vamos preservar a vida da criança. Da criança e da mulher. Perfeito. Perfeito. Mas esquecemos de pensar o restante da situação que envolve isso. A Que a- sociedade em si. É, né? porque a lei mandava afastar e o empregador continuava pagando o salário. Então ele já não tinha aquela mão de obra. E falando isso, por exemplo, no caso de alguns clientes nossos que são supermercados, né? Sim. A lei dizia o quê? Manda pra casa, quem pode trabalhar em home office, trabalha em home office. Quem não pode, paga o salário e fica em casa. Como é que eu vou fazer isso com o operador de caixa do supermercado? Não tem Não como dá fazer pra- isso. Eu Não vou vai conseguir afastar. trabalhar em home office. Então, os E aí nossos a clientes... gente já tinha uma situação difícil para as empresas, né? Isso. Porque, Claro. porque a maioria, ainda que por pouco tempo precisou, mesmo que fosse essencial, precisou fechar em algum Exato. momento, né? Exato. E aí nós temos a situação, então, desses clientes que são supermercados, por exemplo, que daí não tem mais o operador de caixa, porque teve que afastar a gestante, teve que contratar outro funcionário. Então eu tô pagando 2 funcionários e utilizando uma mão de obra só. Não tô dizendo, gente, que tá errado ter que ter afastado as pessoas. Não, eu acho correto ter que ter afastado as pessoas. Eu só acho errado a forma com que a lei foi feita. Porque a responsabilidade disso, ela não pode ser do empregador. Ela deveria ser da coletividade. Então eu deveria ter desenvolvido um mecanismo de que a Subsídios, coletividade pagasse isso. Que fosse para salário maternidade do INSS, que fosse para um auxílio-doença do INSS, alguma situação nesse sentido, mas que não o empregador fosse o responsável por isso. E apesar de concordar com essa questão de proteção da vida, né? Acho que isso é realmente o mais importante. Mas ainda olhando do ponto de vista da empresa, que é quem a gente mais defende, assim, né? Na relação de trabalho, existiu um movimento também muito complexo de mulheres que já estavam grávidas, buscando postos de trabalho exclusivamente para manter uma renda sem precisar trabalhar. Então, isso foi algo muito complexo. Eu me recordo de uma situação assim, de uma empresa que tinha em torno de 30 a 40 gestantes. Mensal, uma média, né, de 30 a 40 gestantes, e esse número aumentou para mais de 120. Então, isso para uma empresa afeta muito, né? Porque antes existiam 30, 40 gestantes que estavam trabalhando. E aí passaram a 120 empregados que não estavam trabalhando. Então, isso é um impacto muito relevante. 240 postos de trabalho sendo remunerados, né? Sem Exato. prestar a força de trabalho. E fazendo, ainda que se fosse considerar, né, um salário, o salário mínimo, e se fosse considerar ali baixo, considerando o custo de um funcionário, enfim, isso significa um valor muito, muito alto. Num cálculo muito de padeiro aqui, nós vamos trabalhando com R$1.200.000 por mês. Exato. Então é Absurdo. algo assim que Absurdo. É alto. E na época a gente acabou ajuizando mandado de segurança para jogar esse valor, esse custo para o INSS por intermédio do salário maternidade. E tivemos êxito em vários. Espetáculo. Então foi muito bom assim para o empresário. Até, claro, não foi de imediato, mas hoje com as decisões eles estão se acreditando desses valores que eles indevidamente, enfim, eles Sim. acabaram pagando a mais, né? Sim. Exato. Sim. E aí chegamos então no mês de junho, Jane. Junho começaram, vamos dizer assim, o escritório começou a crescer.
Bastante. Significativamente. Graças a Deus. Significativamente. Quem entra, Dr. Roger? Verdade, tive o prazer de adentrar no time do MMD, eu e a doutora Carolina, mediante a filial de Porto Alegre. E, enfim, a partir dali a gente começou a aumentar o escritório como um todo, né? Na verdade, foi uma espécie de confirmação de um namoro. De um namoro, né? namoro. A concretização, Começou lá em fevereiro, talvez? Fevereiro, exatamente. Verdade. Começamos a conversar em fevereiro, justamente. Exato. E aí, então, em junho, a gente tem, então, a entrada do Roger e da Carol na sociedade e a volta, vamos dizer assim, em parte do escritório para Porto Alegre, né? Exatamente. Na pandemia, a gente fez o movimento, então, de encerrar a unidade de escritório em Porto Alegre, trouxemos ele para Lajeado e crescemos significativamente neste período e entendemos que agora, 2024, era importante fazer um movimento de novo de abrir outra sede do escritório em Porto Alegre, que é tocada pelo Roger e pela Carol lá em Porto Alegre. Em verdade, na verdade, assim, o meu conceito quase esse foi um pouquinho diferente. Eu entendo o escritório como um todo. Na Sem verdade, dúvida. tá lá o Roger e Não bota essa responsabilidade Não. nossa. Mas Tá, o tocada Roger- lá pelo Roger, porque, por exemplo, é mais difícil de tu achar lá. sem dúvida. Entendeu? O Roger e a Carol, por na morarem segunda... lá, Isso, se bater na estão segunda-feira, mais o Roger vai presentes. estar lá. Mas Que horário? Bem cedinho. Bem cedinho. Na quinta, tu vai achar ele em Lajeado. Segunda-feira vai achar ele em Porto Alegre, certo? Na Sem quarta dúvida pela manhã, nenhuma. num feriado, também em Lajeado. Também em Gravando um Lajeado. podcast, Também em né? Lajeado. Também em Que Lajeado. barbaridade. Eu queria dizer que esse é um projeto a longo prazo, gente. entendi. Uma hora ele vai Olha aí. Vai. se bandear pro vale. Vamos. Vai. Uma hora ele vai. Nós temos esse projeto. O que eu acho legal é que uma das coisas que a gente pode pontualmente destacar é que alguns clientes que vocês tinham lá, à época, em Porto Alegre, né, mediante essa territorialidade que voltou essa aproximação, a gente conseguiu fazer contato e, dado o relacionamento já existente, a gente conseguiu trazê-los de novo para a carteira. Exatamente. Né? O que mostra realmente essa relação de confiança, né? Um deles que eu vou citar, assim, que eu sempre gosto de citar, o Paulo Henrique. Aham. Paulo Henrique é um querido, né? Eles têm propriedade aqui na cidade de Capitão. E, Paulo Henrique, se tu ouvir isso aqui alguma vez, eu vou te cobrar que tu nunca veio aqui no escritório em Lajeado para tomar um chimarrão comigo, hein? E eu já fui várias vezes aí na sede da tua empresa. E foi muito legal, né? Porque fazia horas que eu não conversava com ele, foi muito legal aquela reunião que a gente fez e tal, pra te apresentar tu e a Carol, foi muito legal. E o mais legal da reunião como um todo é... Claro, vocês já se conheciam há bastante tempo, mas nós, ao conversarmos com ele, já tem aquela pré-aprovação, né? Não, peraí, eu conheço já o escritório, eu sei com quem eu tô falando, eu já trabalhei, eu sei que são sérios, eu já fui cliente, então isso é muito, muito gratificante, né? Isso muito me orgulha, muito me orgulha construir essas relações. Verdade. Que, obviamente, por uma questão comercial ou outra, acaba se terminando por algum período, mas obviamente que o mundo é muito dinâmico e pode voltar, né? Claro. A imagem ficou de forma positiva, isso que é importante. Sem dúvida nenhuma. E aí chegamos a julho e agosto, Gêmeo Luiz. Julho e agosto. Acho que eu tava viajando, não. E eu acho que começa... Não foi. Foi Não mais foi. ou menos quando começou o meu contrato de namoro. eu ia dizer isso E eu não quis atrapalhar o momento do Roger e tal, mas eu queria dizer que meu contrato de namoro foi bem mais curto. O casamento rolou bem mais rápido. Mas as reuniões de horas e horas, a minha não foi tão grande. Eu fiquei sabendo que teve uma reunião com vocês no namoro prévio lá, começou às 5 e acabou 8 e pouca. Mas é porque a gente se gostava muito. Daí que assim, Ah, não mas é vamos fácil. lá, né? Não, vamos combinar. Vamos lá. É que não Quase é pulou, fácil noivado. comprar, não Não. é fácil comprar jogador bom, assim, Não, entendeu? não. Ali eu tive que namorar 4 meses pra conseguir E outra, né? contratar. Vamos tá? combinar uma coisa. Aqui Tu não foram reclama. horas. Porque teve as reuniões do teu namoro Foram com churrasco. foram com Eu churrasco. tô sabendo. verdade. Porque É que aí nunca me O convidaram. tempo passa, né? E a gente mais esquece. Isso. Eu queria dizer, nunca me convidaram pro churrasco. Nunca me convidaram. Mas tô sabendo que o teu teve churrasco. E aqui foi um namoro mais curto, mas não é fácil aguentar eles muitas horas falando, né? Olha aí. O chapéu. O É. Gustavo conversando. Já. Mas eu lembro já dentro do escritório,
Tia, tem a Gabriela. E aí começavam a falar da Gabriela. E aí o Jaime sorriso de orelha a orelha da Gabriela. Tia, mas quem é essa vivente aí que tanto fala? E realmente se confirmou tudo, né? Pelo que eu sei, assim, foram, além das reuniões comigo, ainda foram muitas sem a minha participação. De fato. Várias. Mas eu estava presente, mesmo sem saber. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida É nenhuma. que qualificar esse time... Na verdade, sim, agora falando sério, eu ia fazer uma brincadeira, mas vamos falar sério agora um pouquinho. Quando a gente, eu, Gustavo e Luiz Otávio, a gente acabou identificando a necessidade de crescer, tem que ter um certo cuidado de com quem nós vamos crescer. Isso é muito importante porque a gente construiu isso aqui. Não é tão grande assim, mas é uma construção, né? E se a gente conseguiu construir isso foi com muito trabalho, muito carinho. E a gente queria pessoas que tivessem esse mesmo brilho no olhar que a gente tem quando a gente trabalha ali, entendeu? Quando a gente... eu vou pro escritório. E isso pra mim... Eu vou pro escritório. E eu acho que isso era uma coisa que eu tinha muita consciência, assim. Mesmo não sendo parte do negócio ainda, eu pensava no negócio, muitas vezes mais no negócio do que da minha parte. E eu acho que praticamente tudo já aconteceu na primeira reunião. E aí depois foram ajustes que a gente precisou ter. Mas na primeira reunião a gente já saiu sabendo e conseguindo visualizar como tudo seria, assim. E eu acho que foi, assim... Completamente... O Jaime já foi na primeira reunião. Completamente recíproco. Quando eu disse pra ela, só um pouquinho, como tu não sabe vender? Tu te vendeu aqui o tempo inteiro, tia. Falou que a gente não falou que ser humilde no crescimento, Jaime. Eu em 6 anos de escritório, onde éramos 4, depois 5, hoje somos 15, eu acho que é um crescimento bem considerável. Se for pensar num prazo de 6 anos, a gente mais do que dobrou o número de pessoas que fazem parte do escritório, independente de ser advogado, estagiário, enfim. Mas hoje contar com uma equipe de 15 pessoas não é fácil. E crescer não é fácil. E crescer não foi tranquilo. Mas foi necessário e hoje a gente consegue entender a importância que o escritório tem também para o Vale do Taquari. Claro. De prestar um serviço de qualidade, e aí não falo só Vale do Taquari, vou ousar dizer a nível de Rio Grande do Sul, porque quantas vezes já falamos aqui que não faz diferença pra gente onde o cliente tá. Sim. Que a gente se desloca, a gente faz reunião virtual, a gente atende o horário que for, e a gente gosta muito de brincar que atende 24 horas por dia, e eu sempre digo, se for ligar às 4 da manhã, não me liga. Liga pro Jaime que ele vai atender. Agora, se tu me ligar depois das 10, eu ainda te atendo e o Jaime não mais. E eu tava pensando assim, é praticamente uma corrida de revezamento. A gente entrega o bastão, o Jaime já pega e vai embora. Exatamente isso. Exatamente isso. E eu acho que, assim, uma das coisas que eu vi, assim, que na minha primeira conversa com vocês, eu me identifiquei muito com a Renata e pela trajetória, enfim, e de certa forma tu cresceu junto com o escritório, né? E eu acho que isso vem muito da essência do que a gente trabalha hoje, né? De buscar, sempre estar buscando atender melhor e trabalhar com mais excelência e acho que a gente ainda em algum momento vai falar um pouco mais da trajetória de vocês também, né? Mas acho que isso é muito bacana, assim, né, de esse trabalho que vem sendo construído de trabalhar em qualquer lugar, de atender melhor o cliente, é justamente porque foi como eu me senti entrando num lugar aconchegante, porque vocês começaram tudo isso tratando o cliente como sendo parte do cliente e buscando o melhor para o cliente, entendendo, se colocando no lugar do cliente, né? Eu acho que isso é o que faz toda a diferença. Sabe uma coisa legal que eu acho que é legal pontuar? Lá atrás, nas nossas primeiras conversas, a gente marcou um churrasco sobre falar de futebol, de qualquer outra coisa aleatória. E me chamou a atenção naquele primeiro dia que 95% dos assuntos nossos foi sobre o dia a dia.
sobre um cliente X, Y, Z, sobre as coisas do escritório e aquela empolgação, sabe? E aí, por exemplo, uma cooperativa que a gente atende aqui em Lajeado, que é imensa, saber o nome quem é o Joãozinho, quem é o... Saber ter essa pessoalidade, né? Essa advocacia artesanal, assim, de saber quem são as pessoas. Afinal de contas, nós tratamos com pessoas, né? É isso. Então isso é o brilho no olho, né? Entender o cliente, e é o que a gente trabalha muito, né? De forma personalizada. Mas entender a necessidade de cada cliente e enxergar não só o que o cliente está falando, mas as entrelinhas, conseguir entender o negócio do cliente, entender o que é uma necessidade do negócio que às vezes o próprio dono não tá participando, não tá inteirado daqui a pouco, porque é tanta coisa para se cuidar num negócio que às vezes esse olhar próximo, ele faz toda a diferença, né? Claro. Sem dúvida nenhuma. A gente pode dar um outro exemplo, acho que agora foi na semana retrasada, também chegar num condão de proximidade com o cliente de, às vezes, puxar a orelha, né? Vamos participar de um leilão onde o meu teto é X. Teu teto é X para nós ganharmos. Vamos brigar um pouquinho para incomodar. Então nós vamos no Y, Z e vamos subindo e etc. E é esse juízo corretivo, de fato, né? Esse é uma outra situação assim, muito interessante desse cliente, cara. Porque é uma pessoa que está numa situação de vida e profissional bastante delicada. E nós atuamos para ele já agora em... Tem 1 ano já. 2, Renata. Eu só não me lembro se foi início de novembro ou início de dezembro. Mas eu tenho a impressão que foi Final de 22? Foi final de 22, com a Pode base eu ser. preciso ter certeza, porque foi a... Te lembra que vocês foram lá, tu e a Sim, Conzen? sim. Tu e a Carol foram lá Sim. buscar aquela documentação Lá em Porto Alegre. lá em Porto Alegre. Faz 2 anos que a gente atua para isso. Nós não fomos buscar documentação, Gêmeo. Nós fomos digitalizar documentação com um scanner portátil e um notebook. Que bárbaro. Um volume assim. E enquanto nós digitalizávamos, a pessoa nos fazia perguntas. Mas tem certeza que não fez isso? Não sei nem o que eu tô digitalizando. E digitalizava meus papeizinhos. Mas não sei o que, não sei. Não sei. Tô só digitalizando meus papeizinhos. Aí terminou o CD, eu falei, mandei mensagem pra ele. Ó, tem um CD, ele não vai me dar cópia. Eu vou ver se eu consigo copiar o CD pra dentro do computador, de um pendrive, do leitor dele. Vou ver o que eu consigo fazer aqui. E aí treinamos de digitalizar toda a documentação dele. Só para pontuar, se trata de um cliente que trabalha com licitações e de formas absurdas fizeram uma operação policial. Botaram, sei lá, 20 ou 30 policiais na frente da casa dele, alegando que ele tinha cometido vários crimes e que tinha desviado 3 ou 4 milhões de reais. Aí, cara, chega a ser cômico se não tivesse destruído a vida da pessoa, né? Se não tivesse destruído a vida da pessoa, seria cômico. A esposa dele, a coitada, sozinha em casa, que ele tinha saído, sofrendo a maior pressão, ligou pra ele e é muito engraçado, porque os policiais diziam que ele não ia voltar. Não ia voltar. Ele ia embora e ia deixar ela. Ia deixar ela. Tamanha pressão que estavam fazendo. Que barbaridade. Deu 1 hora, o cara tava de volta. Sabe? Então, quer dizer, são pessoas... É por isso que me satisfaz a advocacia. Por conhecer pessoas que nem esse cliente. De fato. E também compreender, né, Jaime, que ele começou conosco num cenário, passaram-se outros cenários, agora talvez a gente esteja entrando em outro cenário e o escritório ter essa compreensão, né? Eu acho que essa relação de proximidade vamos sentar, teu contrato assim vai ficar ruim de a gente compor, né? Vamos fazer uma recomposição, vamos adequar a tua realidade para lá na frente, quando voltar numa realidade melhor, a gente se adequa de novo, né? Readequa de novo. Então, essa leitura é muito inteligente, né? Dá pra sangrar as pessoas. Não dá pra sangrar as pessoas. Isso é uma política que a gente tem muito presente dentro do escritório. Ninguém tá... A gente não pode fazer caridade, quer dizer, poder Claro, pode, claro. mas não o tempo inteiro. Claro. Mas também ninguém vai sangrar ninguém.
Eu até acho que vai ao encontro, acho que é oportuno a gente falar. O Luiz Otávio, o Dr. Luiz Otávio, sócio do escritório, colocou esses dias um texto sobre uma empresa agrícola aqui da região, que lá em 1980 e poucos, dada uma crise, ao invés de ela executar os produtores rurais que tinham esses equipamentos agrícolas, ela simplesmente, todas as outras executaram e ela resolveu, vamos compor, vamos sentar com esses clientes e vamos fazer uma readequação para fim de compreender um momento que não deriva da vontade do cliente. O cliente não está em Miami e a empresa mal. Não, é um momento que de fato era necessário. Dada a readequação a essa existente, a empresa se perpetua no mercado até hoje, né? Por quê? Porque teve essa compreensão. E eu acho que vai ao encontro, como tu disse, a gente também não pode fazer uma caridade ali, eventualmente até a gente faz, né? Talvez dizer que a gente não pode, mas a gente faz. Mas de qualquer sorte é entender, é compreender o cliente como um todo, né? Claro. Sem dúvida nenhuma. E aí, Jaime, já nos aproximando mais do final do ano, na verdade, só pra gente pontuar, a gente trouxe alguns outros profissionais que não fazem parte do quadro societário do escritório, mas muitos nos agregam no dia a dia do escritório e a gente espera que eles cresçam muito com a gente. A gente recentemente teve o episódio do Thales, apresentando o Thales no escritório. Verdade. Temos a Fernanda e a Gabi que aí figurinhas carimbadas. e agora a Gabi virou um problema no escritório, né? Porque é Gabriela e a outra é Gabriela. Então agora começou a ficar bom. O bom é que, sabe, mãe quando quer chamar alguém, chama um, vai aparecer todo mundo. Na verdade, eu tenho uma ideia, mas eu não acho que eu não vou externar. Eu Tá. acho meio ruim. Eu acho Então que nos tu me bastidores, externou então. ontem, eu acho. acho que não é legal, né? Não, acho melhor não. Nos bastidores, então, eu vou querer ficar sabendo, porque a minha curiosidade, ela me mata. Eu tenho certeza que... Tu não vai gostar? Eu sei. Não. Eu tenho certeza Eu que sei. nos próximos episódios Isso vai podem vir. surgir apelidos. Sem dúvida. E... Tu não vai gostar, eu sei. E eu tenho certeza também que o meu não vai ser Gabi. Que maravilha. Então, estamos chegando no final desse ano de 2024, projetando já 2025 em consolidar o que já construímos até aqui e certamente alçar novos voos, mas sempre pensando no que o Roger fala muito, que é da questão da advocacia artesanal. A gente sabe o nome dos clientes, a gente sabe com quem a gente fala dentro do cliente. Quando eu falo com alguém que não é o cliente, eu me identifico como se eu fosse do cliente, e isso nós, enquanto escritório, entendemos que é extremamente importante. E num episódio que tinha o objetivo de fazer uma retrospectiva, e aí, como sempre, já entramos em outros assuntos, já vou te passar a palavra, mas eu quero agradecer vocês por ter topado isso e por ter topado isso aí, a nossa estrela, que canta Tequila Baby, que faz muitas pontuações importantes no nosso episódio, que segundo ele, isso aqui não é mais a mesma coisa desde que ele entrou, que melhorou muito. Muito, óbvio. Muito, que agora nós chegamos num nível Aqui é o Messi, né? estratosférico. entendeu? Messi, né? É sobre isso. Quando o Messi grava, isso não acontece, Não. né, pessoal? Corta aí. Não acontece, né, pessoal? Não acontece isso aí. Gabi. E eu acho que nessa vibe de retrospectiva, eu acho que acima de tudo, agradecer a nossa equipe, né? Porque somos feitos de pessoas e todas as pessoas, as que estão conosco, as que virão, as que passaram, todas elas fazem parte dessa história. Desse desenvolvimento lá há quase 15 anos atrás. A gente está aqui hoje, neste cenário, nesta mesa, por conta de toda a história do escritório. Então, agradecer as pessoas que passaram, agradecer a equipe que a gente tem hoje. E não vamos citar nomes assim para não esquecer ninguém, mas sintam-se todos abraçados por nós. Eu acho que é muito bom a gente poder fazer essa retrospectiva e também daqui a pouco estar iniciando um novo ano com novas metas, com uma organização do que a gente pretende para o ano. Sem dúvida nenhuma. E para encerrar o episódio de hoje de uma forma diferente, porque o Jaime, antes de começar a gravar, só pra vocês entenderem, o Jaime tá sempre pronto com dicas, porque é uma pessoa muito culta, muito preparada pra tudo isso. Não, calma, relaxou. Sempre muito preparado, eu e a doutora Gabriela, assim, um pouco nervosas, porque não estamos preparados pra isso, não tá dando tempo pra acessar o HD e buscar o que a gente tem de dica. Vai ter dica. Mas a minha ideia de dica é diferente. Tá bom? Vamos dar, aproveitando agora final de ano, encerramento de 2024, as pessoas estão de férias.
Aí ele deu a dica antes pra nós de como nós íamos fazer. Vamos fazer dicas de viagens. Vamos começar contigo, Jaime Matos. Ou Platinado. Ok. A minha dica é Buenos Aires. Aliás, Tu já tá lá de novo? não. Lá vem. Eu sei que alguém vai pra lá em seguida. Quem? Brunão. Brunão vai pra Ah, Buenos agora Aires. eu vi, hein? Agora eu Ele vi, hein? comprou, Hã? olha só, ele comprou o ingresso Hum. quando o Grêmio se classificou para as oitavas Coitado. Ah, Quem que ele vai da olhar mesmo? Libertadores. Quem que ele vai olhar? A vida nem sempre é justa. Tá Vai, bom. Vamos lá, Jaime. A minha dica de Buenos Aires é fazer contato com a Silvia Albini, que é uma Guia de turismo. guia de turismo, mas é uma guia de turismo diferente. Hum. Conforme tu quiseres, ela não vai te indicar, tu vai no Café Tortoni, tu vai não sei o que, tu vai aqui. Não, ela vai te indicar coisas bem diferentes. Uma delas eu vou dar no próximo episódio. Tá, perfeito. Então, Silvia tiene una expectativa de que terás muchos clientes y voy a pasar tu contacto para Bruno, que vai a llamar aí em Buenos Aires. Um abraço. Pode colocar agora aquela legenda. tagzinha, hashtag publi. Tá? Não, sabe o que eu queria dizer? Eu gosto muito desse sotaque espanhol, porque, pra quem não sabe, o Jaime deu entrevista na Espanha sem saber falar espanhol, O sotaque só porque argentino. tava usando a camiseta do Grêmio. Feito esse parênteses. verdade. o Grêmio É internacional. Não, não Exato. é internacional. Não, nunca será internacional. Mundial. Não, É, isso, mundial. obrigado. Obrigado por essa definição muito importante. Dr. Roger, vamos deixar as meninas por último. Eu confesso que eu tô num juízo consultivo aqui, porque Tá. eu tô tentando lembrar o nome de uma parrilla em Montevidéu. Mas Ah, tem um vocês estão só mundiais Internacional. agora. Não, internacional não É. pode falar. Ah, não, tu pode, desculpa. nome- não, Posso, não, internacional, não vou internacional. falar como usted. Passa. A doutora Gabriela, acho que tem uma baita dica. Tenho. Até duas. Então vai, Por doutor. favor. Guarda uma pra outro Vai, episódio. vai que ele Não, está a procurando. gente vai precisar fazer isso de novo, porque eu tenho outra dica. Tá. Mas eu vou fazer, eu não posso escolher outro lugar Tá. pra falar, porque com certeza é o meu lugar favorito. Bombinhas. Nossa, sensacional. espetáculo. Palmas. Espetáculo. Palmas. Mas assim, Não vou botar maravilhoso. palmas lá, como diz o Gustavo. Isso, maravilhoso. Onde eu noivei. Disse? Onde eu não, meu noivado. Não tem tem. como ir pra Bombinhas Pô, e vou não... contar como é que foi essa história. Mentira, tem É como. positivo, você lembra? É. É. Ah, tá bom. Ir pra Bombinhas em janeiro talvez seja uma má ideia. Porque todo mundo vai pra Bombinhas Não, no em janeiro. carnaval é uma baita ideia. Mas assim, meus pais tiveram a brilhante ideia de desbravar Santa Catarina e chegaram até Bombinhas quando eu tinha 4 meses de idade. Sensacional. E desde então, todos os anos a gente foi pra Bombinhas passar férias. Bombinhas era estrada de chão pra chegar lá ainda na época. E então eu tenho uma história assim com Bombinhas que tem meu coração já por isso. Mas é um lugar sensacional. É um clima assim de praia pequena, apesar de ser de bombar, né, no verão, mas não tem que conhecer, não tem Só quem outra- conhece sabe. e eu cada vez mais na última vez que eu estive lá, cada vez mais se organizou a praia para conseguir receber tantas pessoas que vão até lá, né, e conseguir manter limpo, enfim. Então, nossa, vale muito a pena. E a minha dica de lugar lá é o Seu Sandro. Chegando na praia de Bombinhas, na primeira rua à direita, no final da rua, mora o Seu Sandro e a Dona Vilma. Hoje são pessoas de mais idade, né? São idosos, mas eles sempre estão lá para receber a gente muito bem. E na última vez que eu estive lá, que eu fui então sem a minha família, a Dona Vilma sentou comigo no banquinho e perguntou um por um da minha família como estavam. A gente, enfim, se hospeda com eles há
mais de 20 anos. Então, desde quando ainda eram casinhas, mas eles estão sempre lá prontos para receber todo mundo que chega. Talvez chegando em janeiro não seja talvez não tenha, né, locais disponíveis assim, mas chegando em fevereiro, março, eles sempre vão ter um lugarzinho para receber e eles recebem muito bem. E, enfim, é um lugar ótimo para se hospedar e muito perto da praia, então é maravilhoso, assim. Recomendo muito. E a minha dica é nacional, que nem a Gabriela, é uma pegada mais tranquila, assim. A minha dica é na Praia do Rosa. Eu digo que quem não conhece deveria conhecer. Eu não sei explicar o que é estar na Praia do Rosa, mas é alguma coisa, é diferente. É um contato com a natureza, a praia é lindíssima. Pra quem gosta de trilha, tem trilha. Pra quem gosta de festa, tem festa. E pra quem quer só ficar na beira da praia, também é suficiente. E lá tem um bar que eu gosto muito, que é o Aloha. Que o Jaime vai dizer que é um bar, assim, meio que muito jovem. Mas eu gosto muito de lá, porque a vibe do bar é diferente. Só um pouquinho. Tu é jovem, né, Jaime? Eu não sou Desculpa. jovem. Se é pra jovem, aí vocês vão. Não, e às vezes tu pode ir. Tem um Quem é pessoal... jovem vai, quem não é jovem não vai. Não, mas também dá pra ir. Fascinado. Também dá pra ir lá. É tranquilo. Não, aberto depois para os caras vão. todos os públicos. Tanto é aberto para todos os públicos, não me quebra, né? não vão dizer, Jaime, fica tranquilo. Vão Tanto dizer aberto sim. para todos os públicos que a última vez que eu fui lá tinha um cachorro dentro do bar e nós fizemos amizade com o cachorro. O cachorro cantava. Então é literalmente todos os públicos e o melhor de lá na verdade, são as caipirinhas e o cardápio diversificado de caipirinhas e das combinações mais improváveis que tu pode imaginar e que eu jamais provaria e que lá fez muito sentido. E eu acho que o que combina, né, dos nossos dois destinos é que são praias em meio à natureza. Exato. E que trazem algo quase que terapêutico, né? Exato. As duas praias. Então, vale muito a pena para quem não conhece e com certeza já ouviu muito falar dessas duas praias. Vai entender do que está sendo falado. Exato. Só complementar minha dica aqui. Vai lá, eu Dr. Roger. recebi a ajuda dos universitários. Olha aí, ó. Eu até imagino. Em Montevidéu, no mercado do Puerto, a gente teve uma experiência não tão boa como a parrilla. E aí fomos atrás de uma parrilla raiz e de forma muito satisfatória conhecemos a La Pulperia. Uma parrilla maravilhosa, cuja fila de espera foi umas 2 horas. Que eu jurei que eu nunca mais voltaria. E eu tô ansioso já pra ficar mais 2 horas lá e voltar. Então, uma baita dica. E tu mandou a camisa pro cara ou não? Mandei a camisa, mas no outro bar. Né? Ah, no outro bar. Essa é outra história. Outro episódio. Próximo. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast. A cada 15 dias você nos encontra no YouTube e no Spotify. Como diz o Jaime, Hasta luego. curte. Ah, é verdade, me esqueci. Curte, compartilha e descreve no canal. E comenta pra gente saber o que vocês estão achando e o que vocês esperam ver aqui nos próximos episódios. Quando o Gustavo não tá aí, eu fico meio nervoso, assim, me atrapalha. Até mais. Até mais.